Agora já escureceu, eu continuo pintando, só que agora com o apoio da luminária. Eu vou fazer agora as veias do bebê. Eu utilizo o Pitalo Blue 5, esse tom de azul. Eu deixo essa tinta mais grossinha e bem pouquinho, tá? Não faço muita coisa não, porque ela rende muito e é só detalhe de veia. Como é que eu faço esse detalhe de veia? Eu venho fazendo um zigue-zague, porque a veia não pode ser reta. A ideia aqui é aproximar o máximo possível das nossas veias. Então eu faço uma quantidade e venho tirando o excesso, sempre tirando o excesso, para que fique só a sombra e pareça o mais natural possível. Eu tiro excesso com a esponja, inclusive essa velhinha, quanto mais velha melhor, ela já tá com bastante tinta, tá bem carregada, tá pigmentada, né? Então, isso ajuda demais. E eu venho com um pincel esfumando para tirar qualquer marcação. A ideia aqui é ficar só o sombreado do azul. Dá pra ver, gente? Vou botar bem pertinho. Ó, essa é a ideia. Eu vou fazer esse processo na cabeça toda. Ó, sempre no zigue-zague. Essa etapa tem que ser um pouco mais rapidinho, porque essa tinta azul ela é bem pigmentada e ela marca muito. Então, ó, tá aqui. Eu vou bater a esponja. Deixa eu fazer mais uma veia aqui pro ladinho, saindo aqui na têmpora. Ó, eu vou bater rapidinho para que não seque e perca o efeito. O efeito é bem bonito. As pessoas ficam muito curiosas, né? Quando vê o bebê prontinho, fala, nossa, tem até veia. Pois é. O pincel, às vezes eu uso um pincel mais estreito, às vezes eu uso um pincel mais largo. Que a gente é assim, a gente tem veias mais finas e veias mais largas. Então não tem problema. Ó, veias feitas. Dá pra ver? Fiz na cabeça toda. E tem alguns lugares em especial que eu gosto de passar esse azul. Aqui, ó. Essa parte aqui do nariz. Dá um efeito bem bonitinho. Sempre com auxílio do pincel para tirar a marcação, tá? Eu gosto de passar aqui, aqui. Tira a marcação, a ideia é deixar somente a cor. Com o pincel, eu deixo mais uniforme. Ó. Embaixo também, aqui,
Fica bem bonitinho. São aquelas partes brancas onde eu não coloco muita tinta no geral. Ó, como fica bonitinho. Eu gosto de colocar aqui embaixo da orelha, aqui e desse lado aqui. Tiro o excesso. E esfuma com o pincel. De um lado e do outro. E é isso. O azul da cabecinha tá pronto. Vou fazer esse mesmo processo com a perninha. Eu vou colocar um pouquinho mais de azul, que eu gosto da tinta mais grossa. Onde é que eu vou colocar esse azul? Eu gosto de colocar também aqui no solado do pezinho. Dá um charme. Ó. Com um pincel, eu tiro o excesso. Pincel não, com a esponja. Com o pincel eu vou esfumar para não ficar tinta pigmentada, depositada em algum vinco. E agora a veia vou fazer com esse pincel mais fino, porque ela é pequenininha, uma coxinha pequenininha. Sempre nesse zigue-zague, tá? Já mostro pra vocês. Ó, gente. Agora eu tiro o excesso com a esponja. E com o pincel eu dou uma esfumada para não ficar marcado. Eu gosto de fazer aqui também. Ó. Tiro o excesso com a esponja. É só um sombreado, não é uma marcação pesada não. Aqui na coxa, a mesma coisa. Ó, sempre em formato de Y. Esse é o formato da veia. Ó, só a sombra. Tá vendo? Fazer desse outro lado. Fazer aqui na coxa toda, depois eu venho esfumando. Ó,
esponja e venho esfumando. Esse mesmo processo eu vou fazer na mãozinha. Pronto. Perninha pronta. Agora vamos pro bracinho. Mesmo processo da perninha. Eu gosto de passar um azulzinho na palma da mão, bem aqui nesse meio, ó. Com a esponja, eu tiro o excesso com o pincel. Veja como fica bonitinho. Agora eu faço a veia. Saindo daqui, vindo pro braço. E agora eu tiro o excesso. Batendo com delicadeza, porque eu não quero tirar o efeito, eu quero somente suavizar o tom do azul. Se eu achar que não marcou muito, eu repito.